Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje responder a uma incrível pergunta. O Sol está abaixo das nuvens? Embora isso pareça ser a dúvida de uma criança de 5 anos, existem adultos que acreditam. Vamos aqui analisar o caso com devido cuidado. A proposta. Alguns terraplanistas afirmam que a altitude do Sol é comparável com a das nuvens. Para eles, serve como prova cabal olhar para cima e ver que algumas nuvens parecem passar por trás do Sol, mas para os realistas é preciso confirmar isso por meio de testes lógicos e cálculos, que nesse caso são muito fáceis. Vamos mostrar aqui como se pode descartar essa hipótese por meio do cálculo da variação da posição do Sol, utilizando observadores em cidades diferentes com relógios sincronizados. Podemos até considerar aqui a Terra plana devido às distâncias envolvidas. Aqui estão as nuvens, e a ideia é que o Sol está ali, na altitude das nuvens. No caso aqui, o Sol está alinhado com essas nuvens. Aqui estou eu, em Uberlândia, no dia 25 de janeiro de 2020, às 12 horas e 25 minutos, quando o Sol estava no meu zênite, lançando luz verticalmente. Um amigo meu, em Uberaba, no mesmo instante, viu o Sol perto do zênite também, a 1 grau do zênite mais ou menos. Logo, a 89 graus em relação ao horizonte. Mas a figura aqui nos dá a ideia de que ele deveria ver o Sol muito inclinado, não acima da cabeça dele. O que nós temos aqui é o nosso triângulo retângulo de sempre, que nos ajuda a calcular distâncias e ângulos. Então vamos aqui passar aos cálculos, considerando a altitude do Sol como 10 km e a distância entre as cidades como 100 km. Vamos lá. Os cálculos. Temos aqui o nosso triângulo retângulo, H é a altitude do Sol e D é a distância entre as cidades. Nós queremos calcular o ângulo θ. Da trigonometria, nós temos que a tangente trigonométrica do ângulo θ é o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Então é H dividido por D. Então vamos escrever a expressão. Tangente de θ é H sobre D. Vamos logo substituir os valores. A altitude do Sol é 10, distância entre as cidades é 100. Então nós temos ali 10 sobre 100, que dá 0,1. Então a tangente de θ é 0,1. Como nós queremos θ, θ é o arco cuja tangente dá 0,1. Então é a função inversa, né? Nós temos θ igual a arco tangente 0,1. A calculadora nos dá θ como 5,71 graus, pouco menos de 6 graus. As perguntas. Quem já viu refração atmosférica de 83 graus? Se o meu amigo de Uberaba viu o Sol a 89 graus em relação ao horizonte, mas deveria ter visto a cerca de 6 graus acima do horizonte, a diferença é de 83 graus. Para a refração consertar esse erro absurdo, ela teria que desviar a luz por 83 graus. É um absurdo. 2. Faz sentido que às 12 horas e 25 minutos em Uberaba o Sol esteja a menos de 6 graus do horizonte? Ora, é a hora do almoço, como que o Sol pode estar nessa posição? Não há como. 3. Se eu partisse de carro para Uberaba, naquela data, às 12 horas e 25 minutos, chegaria lá com céu escuro e estrelado, depois de somente 1 hora de viagem? Como pode? Eu chegaria lá às 13h25. Como que isso é possível? Não dá, né? 4. Vocês acreditam mesmo que o Sol esteja abaixo da altitude de voo dos aviões comerciais? De que jeito?
Imagine um piloto chegando numa região onde o Sol estivesse a pino, a 10 km de altitude. Ele poderia colidir com o Sol, ou passar por cima dele. 5. A pergunta inevitável: quando vocês vão perceber que estão sendo enganados pela turma das conspirações? Não é? A desculpa. Terraplanistas dizem que nós, realistas céticos, fazemos a triangulação, mas desprezamos a refração atmosférica, que é muito importante. Será que é? A refração atmosférica é nula no zênite e vai aumentando gradativamente até o horizonte, onde é próxima de 0,5 grau, meio grau. Portanto, o desvio da luz causado pela atmosfera é pequeno. É certo que nós vemos o Sol refratado, mas o Sol verdadeiro está muito perto daquela posição. Então não há uma refração grande causada pela atmosfera da Terra. A explicação. Algumas nuvens são tão tênues que a luz solar ou lunar consegue atravessá-las sem perder muita intensidade. Se a luz atravessar uma nuvem sem impedimento, não veremos a nuvem e teremos a impressão de que ela passou atrás do astro. Veja os desenhos a seguir. Olha, para que uma nuvem se torne visível na frente do Sol, é necessário que a luz solar penetre na nuvem e saia reduzida em intensidade, que eu representei aqui por setas estreitas e curtas. Houve uma perda de luz. Isso faz com que nós vejamos a nuvem na frente do Sol. Agora, no caso de uma nuvem invisível na frente do Sol, o que acontece é que a luz solar atravessa essa nuvem e não perde intensidade, ou perde tão pouco que a gente não consegue perceber. Por isso ela não é vista na frente do Sol e vai dar a impressão que ela está passando atrás. Olhem só o efeito que isso causa. No caso da nuvem visível, ela tem uma certa densidade, ela vai tirar a luz do Sol. Então nós vamos ver facilmente ali que a nuvem está na frente do Sol. Isso nos tira a dúvida, ela está na frente. Mas nesse caso aqui da nuvem invisível, o que acontece? Ela passa na frente do Sol, mas nós vamos ter a impressão de que ela está passando atrás. Na verdade, ela está aqui, ó, na frente do Sol. Mas não existe uma redução da luz solar naquela posição onde a nuvem está. Justamente por não vermos a nuvem, nós vamos pensar que ela está lá atrás. Mas não, ela está na frente. Perceberam? Vamos ao argumento fatal. Deixei para o fim. É fácil afirmar que o Sol está na altitude das nuvens sem fazer testes objetivos. Difícil é explicar os problemas que este erro causa. Sabemos que o Sol não altera seu tamanho aparente no mesmo dia. Se ele estivesse a 10 km de altitude ao meio-dia, teria que estar também a 10 km de distância quando víssemos na direção do horizonte. Entenderam? O Sol estando a 10 km e mantendo sempre o mesmo diâmetro aparente, ele tem que estar a 10 km o tempo todo. Então o que vai acontecer quando ele se põe é que ele estaria apoiado sobre o solo, tão perto que poderíamos alcançá-lo em cerca de 6 minutos numa viagem de carro. Percebeu? Deu para entender isso? Se não entendeu, não tem importância, eu desenho. O descanso do Sol. Aqui está o observador número 1, com o Sol no alto do céu, por volta do meio-dia. O que acontece é que em 6 horas, este Sol tem que ser visto na horizontal. Logo, o Sol vai descrever um arco no céu que mantém o tempo todo a mesma distância de 10 km até o observador. Ora, se ele estava a 10 km de altitude, perto do meio-dia, tem que estar a 10 km na hora do pôr do Sol. Então, onde é que ele estará?
aqui, descansando, no chão, no meio da cidade. O observador 1, com uma caminhada de 2 horas, ele pode chegar bem perto do Sol ali. Pode levar uma picanha e fazer um churrasquinho numa boa. E ele está vendo o Sol na direção oeste. Porém, um observador 2, a apenas 20 quilômetros do observador 1, está vendo o Sol pousado no meio da cidade, porém na direção leste. Viram que maravilha de modelo? Pois é isso que eu digo, né? As pessoas não percebem essas coisas absurdas. Você fala que o Sol está dentro das nuvens, mas como vai explicar isso aqui? Não dá, não é? Então vamos à nossa conclusão. Embora a ideia de o Sol estar a somente 10 km de altitude seja absurda para a maioria esmagadora dos terraplanistas, uma altitude de poucos milhares de quilômetros também é inconsistente com as observações, mas é aceita por quase todos. Assim, tudo parece ser somente uma questão de escolher em qual hipótese se deve acreditar. Passa a ser uma crença. A grande verdade é que o Sol está muito distante da Terra. Medidas modernas o provam facilmente, até mesmo com a utilização de um radar. Ok? Gente, venham para o mundo real, pare com essa brincadeira, ok? Então, nos vemos em breve, até meu próximo vídeo.